Eu sou Luciana e peço licença para iniciar a construção do nosso saber integrativo hoje a respeito da reverberação. A reverberação são os efeitos que são produzidos em nós e em todos os seres e objetos, coisas que estão no espaço, no mesmo espaço que nós estamos, no mesmo tempo, e que traz os efeitos, os retornos que alimentam a nós mesmos nos nossos ajustes para que continuemos ocupando os espaços, estabelecemos as trocas, como também causam alimentações, ou seja, contatos perceptivos e traduções para os movimentos de entrega dos outros seres. E é o que nós vamos tratar integrativamente no momento de construirmos nessa oportunidade de aqui estarmos. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, epistemóloga, educadora, administradora, mestre, doutora, brasileira de nascimento, terráquea de entendimento, cidadã do mundo, de busca por saber, por troca, e que tem toda uma formação e uma vivência no Brasil, dentro da Federal do Rio de Janeiro e da Rural do Rio de Janeiro, tanto em termos de formação quanto de trabalho, na docência, na pesquisa há mais de década, também na PUC do Rio de Janeiro, assim como aqui em Portugal, tendo por um momento de encontro, de chegada, de tramitação, de construção do saber pela Universidade do Minho em Braga e atualmente num processo de investigação científica na Universidade de Trás-os-Montes e Douro. E assim, aqui estou no momento, mas também administradora e também com um corpo de atuação integrativo corporativo, na clínica em psicologia integrativa, na educação de profissionais de saúde, como educadora em cursos de formação integrativa e também em processos de mentoria, coach, enfim, nas vivências integrativas, que é o meu lugar de escolha, que é onde eu me reconheço, é onde eu produzo a minha entrega, a minha inteireza, e de onde desse lugar integrativo que eu obtenho as minhas reverberações, os efeitos de retorno que me permitem as minhas modelações, os meus ajustes, as minhas ampliações, os meus desenvolvimentos, porque a reverberação, que é esse retorno, é aquilo que a partir do momento que nós executamos a nossa entrega no lugar do mundo que nós escolhemos ocupar, o que nos foi possível ocupar, através das nossas construções que se fazem nas nossas entregas, ou seja, no momento que nós ocupamos esse espaço, como ocupamos com a nossa inteireza, o que lá levamos, o que lá oferecemos, o que lá nesse espaço deixamos naquele momento, aquilo cria um contato, aquilo se manifesta no seu inteiro e com a nossa inteireza, nas inteirezas dos outros que estão ali, seres vivos, e também com os seres artificiais, e aquilo retorna, aquilo se faz, se amplia, sai de nós ao ser entregue e vai para o mundo, reverbera, encontra os seus lugares, encontra os seus espaços e retorna. E no que retorna, aquilo nos oferece ali elementos a serem
percebidos e serem traduzidos, ou seja, interpretados, que indicam informações, dados de realidade sobre a nossa entrega e sobre nós no momento da troca, do contato com os outros que estão naquele ambiente, ou seja, no momento das nossas relações de troca, de contato, que vão nos mostrar aspectos do campo dos outros, da totalidade da inteireza do outro ser, que sinalizam as nossas próprias inteirezas e que nos permitem a nossa possibilidade de, quanto ser inteiro, nos ajustar, nos questionar, abrir as nossas questões sobre as nossas próprias características, sobre as nossas próprias entregas, sobre o planejamento que fizemos e o que foi possível executarmos, realizarmos, como nós tínhamos dimensionado essa interferência, esse impacto sobre os outros e como de fato isso aconteceu. A reverberação vai nos mostrar essas distinções entre o que nós planejamos e quando nós executamos, como aquilo foi realizado. E essa informação da reverberação, a informação do efeito que chega a nós de retorno, ela é muito importante também para nos trazer a baila, nos questionarmos sobre a nossa execução no campo da percepção. Se no momento que a nossa percepção seletiva, porque ela filtra características no momento, características da realidade dos seus elementos a partir dos nossos parâmetros, se esses parâmetros classificatórios que exercem a sua função de filtro da percepção, das características, detalhes daquilo que está sendo percebido, se ele está condizente com o nosso planejamento, com o nosso questionamento, com a nossa tradução, com o nosso entendimento de nós mesmos e daquilo que nós devemos e queremos executar e entregar ao mundo, porque, por exemplo, destoou, foi dissonante, foi divergente, diferente no efeito da reverberação após a entrega. Então, é como se nós criássemos no nosso planejamento toda uma expectativa da nossa entrega, da nossa ação, que muitas vezes é chamado de performance, ou seja, de como nós chegamos num espaço, num tempo, e como nós nos manifestamos, nos mobilizamos no nosso corpo físico, a nossa capacidade de comunicação, disposição da nossa entrega, seja ela no campo das ideias, por significados, símbolos comunicados, seja também por algo concreto que foi manipulado e que tem uma concretude, e que ali tem toda uma definição, uma tradução, uma opinião própria, uma construção nossa a partir da nossa percepção seletiva e da nossa capacidade de questionar essa percepção e ampliar detalhamentos, alongar o contato e os questionamentos perceptíveis para, na nossa tradução, termos mais elementos, mais possibilidades e ali integrá-las, conectá-las no nosso planejamento de ação, no nosso planejamento de ação, de performance, que diz respeito ao nosso conjunto inteiro que vai se manifestar ali, causa nesse espaço e reverbera, ou seja, traz o retorno, traz as informações, os dados de realidade sobre toda essa performance, sobre toda essa ação, toda essa entrega, a partir da percepção, a partir do contato do outro, que são elementos distintos de nós mesmos, e que nós também, lá na nossa capacidade perceptiva, estudamos, investigamos, tentamos saber como era, mas a partir dos nossos filtros, dos nossos parâmetros pessoais que advém o nosso sistema de classificação, das nossas histórias de vida, na nossa história de vida, na nossa autobiografia, que ocorreu ali em tempos passados, em espaços parecidos, ou talvez até mas com características e com elementos diversos
que estavam presentes no outro e em nós mesmos, porque éramos outros naqueles momentos, né? Com outras capacidades, com outras características, com outras potencialidades, com outras articulações. Então, esse efeito, esse retorno após a nossa entrega, que é a reverberação, ele nos traz as informações a partir dos outros elementos que estavam naquele tempo, naquele espaço, e vivenciaram a nossa interferência com a nossa entrega, com a nossa entrada, com o nosso estar no mundo, com o nosso ser no mundo, com a harmonia, com a melodia, com o ritmo, com a organização do nosso soma, nossas capacidades motoras, as nossas capacidades verbais, a nossa gestualidade, na frequência, no ritmo, na modelação que nós estabelecemos, baseada na nossa percepção seletiva, no nosso questionamento, na nossa tradução, que constituíram a nossa entrega planejada e que foi executada e que pode ter tido entre a nossa entrega planejada e a executada ajustes, diferenciações cabíveis ali no ato da vivência, que foram percebidos e que foram traduzidos, conectados, integrados e criaram essa distinção, como também podem ter causado esses efeitos ali, que são as reverberações da nossa entrada e da nossa entrega ali no mundo, num espaço, com um dado tempo, com seus elementos, podem ter, por exemplo, nos mobilizado a deixar o nosso planejamento que tinha sido criado na nossa tradução e a constituir um outro diferente daquele, mais ali espontâneo, mais ali imediato, talvez também mais impulsivo, talvez mais superficial, e que também se faz e interfere e que vai trazer os seus efeitos ao nosso conhecimento, nos permitindo os ajustes, nos permitindo as modelações, nos permitindo também as integrações, nos permitindo conhecer o que, por vezes, esses dados de realidade não foram pelo nosso sistema perceptivo seletivo acessados, contatados, ou até foram contatados, mas foram designados para o inconsciente, não para o consciente, então não integraram o nosso sistema de associação, de tradução, que levou à constituição, à elaboração e ao planeamento daquela nossa entrega, da nossa performance, daquela nossa construção que nós oferecemos ali, e que sempre no efeito de reverberação, no efeito de sermos, ocuparmos, entregarmos, oferecermos as nossas construções ao mundo, vai causar movimentos que reverberam, frequências, flutuações, processos que vão se disseminar, que vão se espalhar, que vão chegar até os outros, e desses outros vão criar as suas interferências, suas capturas, suas introspecções, suas próprias percepções, suas próprias traduções, seus próprios planejamentos, suas próprias ações, e vão entregar vão ocupar e entregar as suas construções a partir dos efeitos das nossas entregas e das nossas construções, que vão reverberar em nós, estabelecendo o nosso contato, a nossa troca, nosso ponto de captura, e vão alimentar, ou seja, vão nos alimentar, vão trazer um feedback, né? um retorno de informações sobre a nossa entrega, sobre nós, que foi capturado pelos outros, que foi contatado pelos outros, e que traz também o que é deles sobre nós e sobre a nossa entrega, e que nós vamos poder recepcionar e vamos poder ali trazer para nós, ou seja, capturar, introspectar, trazer, assimilar para nosso aspecto interno, acionar o nosso sistema de percepção, que é seletivo, mas que naquela oferta de dados de realidade já não é aquela que nós capturamos sem a interferência
dos outros elementos a partir da nossa entrega, a partir da nossa performance, e poderão ser ali elementos que vão abrir os nossos questionamentos, que vão favorecer as nossas conexões, as nossas integrações, os nossos elos, né? De conexão agora da entrega, da performance executada para toda aquela que foi planejada, que foi estudada, que foi traduzida, que foi elaborada anteriormente, e vai nos apontar as possibilidades dos ajustes, ou seja, das pequenas transmutações em nós, nas nossas construções, para que estejam integradas as interferências que foram capturadas aos outros e das participações, das entregas dos outros, para que possam então se sustentar integrativamente, ou seja, quanto elo de conexão entre nós e os outros e tudo que está à nossa volta. É um princípio aí ecológico que, para ser atingido, ele precisa envolver o que vem do outro a partir das nossas entregas, a partir das nossas performances, dado o limite que nós próprios estabelecemos através das nossas escolhas, do que para nós, de acordo com os nossos sistemas próprios de classificação, os nossos parâmetros de justas medidas, o nosso estabelecimento de filosofia de vida, né? Dos elementos transpessoais, transcendentais que nós constituímos, é cabível e, portanto, assimilamos, portanto, recepcionamos, portanto, capturamos e trazemos para nós, no nosso sistema de seleção perceptiva, inclusive abrindo a escolha de decisão de manter mais contato sobre essa reverberação, aquilo que vem dos outros que estão fora, estudando, investigando, percebendo mais aspectos, mais nuances, mais detalhes, e trazendo tudo isso para o nosso íntimo, para o nosso interior, para associar, para conectar, para integrar lá na nossa tradução, na nossa produção de opinião, de entendimento, de conhecimento do que estamos vivenciando, e a partir disso elaborar as nossas novas entregas, as nossas novas performances, elaborações, construções, abrindo nesse processo os nossos questionamentos daquilo que nós já temos condições de entregar, de compreender e que nós aceitamos, achamos plausível e nos modelamos, nos transmutamos para aquilo adentrar em nós, se conectar e produzir um efeito em nós, e quanto àquilo que nós não estamos ainda capacitados, aptos, ou que não desejamos e não queremos quanto modelações para nós, e não vamos escolher nos ajustar perante aqueles fatores, e vamos então manter a nossa originalidade, a nossa espontaneidade, que é diversa, que é distinta daquilo que foi sinalizado, mas que tudo isso ocorre em parcialidades. Então é como se nós, na nossa inteireza, a partir da reverberação, integrássemos parcialidades do que retorna para nós, porque se ajusta, se conecta, se liga aos nossos parâmetros classificatórios e, portanto, aos nossos desejos, às nossas escolhas, e, portanto, tem espaço, tem lugar para estar ali agora integrado e sendo parte da nossa tradução, do nosso conhecimento de nós próprios, essas parcialidades, como outras parcialidades do que vem de fora nesse ato da reverberação, ou de feedback, ou de retroalimentação, também entra em nós, mas na sua conexão conosco requer algumas modificações, algumas alterações, transmutações nossas, e estas transmutações são aceitáveis a nós, são desejáveis, são plausíveis, e nós investimos nessas modificações, nessas transmutações a partir dessas parcialidades, como em outras parcialidades, em outros níveis dessas gradações do que retorna, do feedback, da retroalimentação, da reverberação,
já não são aceitáveis, não são plausíveis, não são desejáveis e, portanto, não serão conectadas, não serão integradas em nosso sistema, em nossa inteireza e não constituirão a nossa atualização, vamos dizer assim, os nossos ajustes, as nossas próximas entregas, as nossas próximas construções, porque a regência é nossa sobre essa reverberação e nós podemos escolher manter a nossa originalidade, a nossa espontaneidade, baseado no nosso sistema de autoconfiança, de resiliência, de autoconfiança, na nossa experiência, na nossa autobiografia que nos indicou a ocupação dos nossos espaços, as nossas entregas, as nossas performances por vias similares e que se constituíram em nós e para nós foram produtoras de muito bem-estar, de muita saúde, de muito êxito e que nós de muito fortalecimento e também de muita resiliência, de muito envolvimento conosco, que mantém a nossa identidade, mantém a nossa interesse e, portanto, vão continuar em nós, vão continuar sendo nosso ponto de escolha, de permanência, até que em dado momento da nossa vivência possa se abrir questionamentos e processos de transmutações. Então, a reverberação, o feedback, o retorno, a retroalimentação, ela traz os dados a respeito de nós, da nossa entrega, da nossa performance, do lugar que nós ocupamos, como ocupamos, que traz informações importantes para nós, para o nosso processo em ato contínuo, dessas vivências em espaços comuns que são relacionais, que são sociais, nos autoconhecermos, nos autopercebermos, até contrastarmos esses feedbacks, esses conteúdos, esses dados de realidade dos outros sobre nós e sobre as nossas entregas, as nossas construções, com os nossos próprios dados de realidade que foram ali construídos nas nossas traduções, e atualizarmos-nos, e atualizar esses dados, nos atualizar e fazer escolhas por poder conectar, integrar com essa realidade que está fora e também de modo parcial nos atualizarmos, porque a nossa própria realidade se mantém e ela também nos permite os nossos próprios passos do que aquilo que já nessa obtenção desses parâmetros que nos comparam e trazem outros elementos a respeito de nós próprios e das nossas construções, possibilitam indicar os nossos crescimentos, desenvolvimentos, as nossas novas capacitações, o desenvolvimento de novos potenciais, novas habilidades, nos traz novos saberes, novos conhecimentos e assim o nosso processo vivencial, em ato contínuo, de sempre passar por processos que sempre tem mais a oferecer de nós, mais a colocar para nós como possibilidades, como diversidades, como movimentos novos, como caminhos novos, para que nós escolhamos no nosso direito livre de escolha vivenciá-los e como vivenciá-los, em quais parcialidades vivenciá-los e até se em dado momento for necessário, decidirmos nos fechar aquelas trocas e não ter mais contatos, não fazer mais capturas de contato, ou até definirmos movimentos de saída desse espaço, nesse tempo, busca por outros espaços, por outras relações, por outras possibilidades, porque tudo isso vem com esse fluxo do efeito, da reverberação. E vale lembrar que a reverberação, o feedback, o efeito, a retroalimentação, vários nomes para o mesmo processo, eles ocorrem no nível consciente, que é esse que eu estava falando, mas também no inconsciente, a partir de intensificações que diretamente não elas se manifestam, elas nos invadem, estão presentes, mas nós não conseguimos ali ter um contato que traga a sua significação, a sua inteireza bem clara e bem expressa ali num primeiro momento,
e precisam, por exemplo, de mais tempo, de mais contato, de abrir questionamentos para que uma tradução se faça e integre e conecte aquilo que vem desses efeitos, dessas reverberações na nossa dimensão inconsciente e que por vezes também se fizeram pelas interferências que nós promovemos com a nossa entrega, com a nossa construção, com a nossa performance, com a nossa presença no mundo, nos inconscientes dos outros seres que lá estão e que de alguma maneira fizeram trocas, porque nós somos constituídos de multidimensões que se manifestam em multiníveis, formando as nossas interezas, que são os nossos multiversos, mas todos eles, todos em ação, os nossos para com os dos outros em níveis conscientes e inconscientes. Então, as reverberações, assim como os efeitos, se dão no nível consciente e inconsciente. E assim nós também receberemos os efeitos, as reverberações, os feedbacks, também na nossa dimensão inconsciente. E se nós começarmos a desenvolver o hábito de contatá-la, nós teremos a possibilidade de abrir questionamentos e integrá-las e assim, de repente, reduzir as intensificações dos ajustes, das modelações ou das desconexões que podem se fazer presente entre nós e todos que estão no nosso ambiente e podendo então estas dissonâncias intervirem de modo mais reduzido em nós e nós estarmos encontrando movimentos que nos causem mais bem-estar, mais satisfação, mais qualidade de vida, para continuarmos desenvolvendo as nossas potencialidades, os nossos movimentos, mas também estarmos nos adequando aos efeitos que nós geramos, produzimos e que nós recebemos, porque tudo ressoa, tudo vai, se conecta, se contacta e volta, e retorna, e traz um efeito para nós. Então, por hora, vamos encerrando essa produção do saber integrativo sobre a reverberação, manifestando eu aqui a minha gratidão profunda por essa oportunidade, por essa possibilidade de construção desse saber, manifestando aqui o convite para aqueles que gostaram do nosso vídeo, da construção desse saber, que possam manifestar o seu like, o seu joinha, para que possam também compartilhar, se acharem que é digno disto. Para aqueles que tiverem comentários, dúvidas, que tiveram sugestões a compartilhar conosco, que comentem no comentário do vídeo e que possamos então assim continuar essa construção desse saber integrativo. E para aqueles que confiarem no meu trabalho, quiserem desenvolver processos integrativos comigo, na descrição desse vídeo tem o e-mail do nosso canal e será um prazer muito grande e profundo poder estar desenvolvendo esses processos integrativos com cada um de vocês. Por hora, eu vou manifestando a minha gratidão profunda por este momento de construção do saber integrativo.